Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos lá. Gente, é importante você entender a Bíblia. E você que é cristão, nascido de novo, filho de Deus, você tem que entender a... Você tem que entender o crescimento espiritual. Bem, Ezequiel 37, se não me engano, que fala do rio de Deus. O profeta tem aquela visão e o anjo fala para ele entrando, né, no rio. Aí ele entra e vai até os tornozelos. Aí ele entra, vai até o joelho. E assim vai. Quando vê, ele já não deu pé, estava mergulhado. Ali mostra uma ação ativa. Dentro da revelação tremenda que é essa profecia, né? Vamos dizer assim, essa visão. Mas algo básico do crescimento espiritual. O profeta, ele entrava no rio. Não é o rio que tinha uma enchente e que inundava ele. Tá? Você tem que entender isso. Às vezes você quer que Deus te encha sem você ter a iniciativa. Nós precisamos viver uma vida cheia de Deus, porque cheio de alguma coisa você vai estar. A sua mente sempre vai estar cheia de alguma coisa. Ou cheia da instrução do mundo, ou cheia do pensamento do pecado, ou cheia do que as pessoas falam, ou cheia da ansiedade, né? Então, o que é o Evangelho? É a porta aberta por meio da cruz de Cristo a termos acesso, quando fala acesso ao Pai, não é se você ficar cantando isso, tem acesso ao Pai. Você tem que ter realmente acesso ao Evangelho, ao poder, à revelação que faz diferença na sua mente, faz a diferença na sua alma, faz a diferença nas suas decisões, faz a diferença naquilo que você vive. Lembrando que você vive o jeito que você pensa, entendeu? É como, por exemplo, eu servi, né, numa unidade militar, por exemplo. Lá tinha os mesmos comandantes e os mesmos, vamos dizer assim, os praças, né? As praças, sargentos, soldados e tudo mais. E tinha os soldados que eram pessoas que obedeciam, que tinham um bom comportamento, que foram promovidos rapidamente, né? Que ganhavam condecorações, né? E tinha aqueles que vivia preso, vivia detido, né? Mas o sistema era igual, era o mesmo, né? E por que tinha reações? Porque é a maneira de pensar. Então, por exemplo, às vezes tinha lá um oficial que dava uma ordem, mas ele era arrogante. Aquele que obedecia até sabia que o oficial era arrogante, mas ele obedecia porque era a posição dele de subalterno era obedecer. E ele conseguia, obedecia, né? Outros obedeciam resmungando, mas obedeciam. Agora tinha outros que se rebelavam, né? Era rebelde, reclamava, xingava, brigava, ia para agressão. Mas o sistema era o mesmo, mas as reações eram diferentes. Igual, por exemplo, tem uma parábola que Jesus Cristo contou, que era um pai que precisava de ajuda para colher a vinha, né? E ele tinha 2 filhos. E ele vai no primeiro filho, você vê, o mesmo pai, a mesma vinha. 2 filhos. Aí chega no primeiro filho e fala: Filho,
Você pode me ajudar lá? Ô, paizão, lógico que eu vou. É nóis, tamo junto. Né? Versão street aí, né? É nóis, conta com nós, tamo junto. Fé em Deus. E não foi ajudar. Aí e o pai, ao mesmo tempo, foi no outro filho. Ô, filho, preciso de ajuda lá. Ah, mas só eu que vou. E tal. E, pô, pai, tá bom. Aí daqui a pouco ele pensou um pouco. Falou, pô, tem que ajudar meu pai, né, cara? Meu pai é a vinha nossa, né? Nossa herança aí. Eu faço parte da família, né? Me sustenta. Eu vou lá ajudar. E ele foi. Aí Jesus perguntou, qual dos dois foi justificado? Tipo assim, aquele que foi. Reclamou primeiro, mas ele foi. Né? Então você vê, mesmo pai, mesmo trabalho, a mesma vinha, né? Vamos dizer assim. Só que teve reações diferentes. Um reagiu com positividade, eu tô aqui, conta comigo. Mas não deu importância em ajudar, que o mais importante era ajudar. O outro resistiu um pouco, achou ruim, reagiu, foi sincero na reação. Mas pelo menos fez, né? O certo é ele ter prazer em fazer as coisas para Deus, mas para o seu pai, no caso ali, né? Mas ele fez. Então já é um passo. Então você vê, as pessoas têm reações diferentes na mesma situação. O indivíduo tem uma reação diferente na mesma situação. Você entendeu? Então, o que determina a reação? O que determina a ação da pessoa? É a mentalidade dela. É a maneira dela de pensar. É a maneira que ela vê o mundo. É a maneira que ela vê as pessoas. Né? Tem pessoas que vê as outras pessoas, geralmente pessoa mimada, né? Ela vê o mundo, a família, o pai, a mãe, até a igreja, se ela faz parte de uma igreja, o pastor, a igreja, como todo mundo tem que servir a ela. Todo mundo, ela é a protagonista do mundo e o restante tem que servir aos seus interesses. Então, o dia que a mãe e o pai falam não, acha ruim, fica triste, né? Coloca, por exemplo, tem um namorado, o namorado é porque ela quer o namorado. Ela determina a sua vida e não quer saber como que as pessoas estão, em que condição estão, tem que servir o que ela espera. Então, é uma maneira de pensar, é totalmente egoísta. Aí já que eles que são trabalhados por Deus, tá? Porque só Deus trabalhando na nossa vida, que conduz a gente na verdade, é uma pessoa que vive sua vida, precisa da bênção de Deus, mas o caráter de Deus leva ela a sempre pensar nos outros. Leva ela sempre a levar em consideração os outros, a suportar situações por causa dos outros, a assumir suas responsabilidades por causa dos outros. Então, é a maneira de pensar. Por isso que Paulo chega em Romanos capítulo 12, eu já imaginei, toda vez que eu leio esse trecho, já imaginei Paulo ali, porque a carta aos Romanos, Paulo, ele falava e o Tércio redigia ela, né? Então ele ditava a carta e o Tércio redigia. Um auxiliar de Paulo. Eu imagino assim, Paulo quase que ajoelhou no chão na hora para declarar aquilo. Rogo-vos pela misericórdia de Deus que não se amolde ao padrão deste mundo, mas antes ofereça-se sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que sejais capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ou seja, rogo-vos, imagina um homem de Deus rogando para as pessoas guardarem a palavra. Não é simples não, gente. Então, quer dizer, ele entendeu tanto isso, que ele estava rogando para que aqueles que queriam experimentar a vida de Deus vivessem. Então, quando você lê isso, pega de bandeja essa revelação, você tem que olhar e entender, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Não há outro caminho.